Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos para agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradecermos ao Pai bondoso, infinitamente misericordioso, que nos concedeu mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão aos espíritos amigos que estão caminhando conosco, nos auxiliando através dos processos intuitivos para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais este estudo sistematizado, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando já o capítulo de número 7 do livro 2º, mais especificamente acerca do retorno do espírito à vida corporal. Ou seja, estamos estudando acerca de reencarnação. E o assunto que ainda estamos tratando é acerca daquele prenúncio, ou aqueles avisos iniciais, ou os passos iniciais para o reingresso na carne, ou seja, o ressurgir aqui no plano físico, animando um outro corpo físico novinho que nos foi concedido para darmos continuidade ao nosso processo educativo. Então, hoje, refletiremos com base na questão 339. No nosso último encontro, estudamos a questão número 338. Na questão 337, que também estudamos recentemente, Kardec havia questionado aos espíritos amigos se a união do espírito a um corpo poderia ser imposta por Deus. E na questão 338, Kardec questionou se poderia acontecer de vários espíritos ao mesmo tempo quererem reencarnar utilizando um mesmo corpo físico. Já estudamos acerca das respostas ofertadas pela espiritualidade superior, os comentários de Miramês acerca destes dois assuntos. E na questão 339, Kardec formulou o seguinte questionamento: o momento da encarnação é
acompanhado de uma perturbação semelhante à que tem ou que o espírito sofre quando da desencarnação? Será que no processo reencarnatório nós passamos por algum processo de perturbação? Assim como no momento da desencarnação ou pós-desencarnação, processos de perturbação, será que todos os espíritos indistintamente sofrem ou passam por estes períodos de perturbação? No momento da reencarnação, um pouco antes, na reencarnação e depois da reencarnação, e no processo desencarnatório, será que tudo é igual para todos? Já vimos que isto varia ao infinito. Não existe, conforme nos esclarecem os espíritos superiores, não existe nenhum processo reencarnatório igual ao outro. Da mesma forma que não existe nenhum processo de desencarnação que seja exatamente igual ao outro. Porque todos os espíritos são diferentes. Nenhum está na mesma condição evolutiva. Então, o espírito Alexandre, instrutor da obra que tem como título Missionários da Luz, este livro de Chico Xavier e André Luiz, que tem como instrutor o benfeitor Alexandre, no capítulo de número 13, que é o capítulo mais extenso deste livro, nesta edição que tenho em minhas mãos neste momento, tem aproximadamente 70 páginas. Capítulo 13, que trata de reencarnação e que tem como personagem central neste capítulo 13 um espírito que foi denominado Segismundo, a reencarnação de Segismundo. Então, quem quiser aprofundar um tanto mais acerca do assunto e tiver as condições e tiver a oportunidade de ter acesso a este livro Missionários da Luz, busquem e estudem, em especial o capítulo de número 13, que trata acerca de reencarnação. Lá encontramos e encontraremos esclarecimentos acerca do processo de reencarnação, acerca do período de perturbação pelo qual o espírito passa, assim como nós encontramos aqui neste questionamento formulado por Kardec, nesta questão 339, o momento da encarnação ou da reencarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? E aí os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram de uma forma bastante sucinta, mas muito clara. Eles disseram que a perturbação neste período de reencarnação não é igual, nem parecido ou nem parecida daquele momento da desencarnação. É muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, o período de perturbação pelo qual passa o espírito reencarnante, a não ser naqueles processos reencarnatórios de almas evoluídas, de almas já bem esclarecidas, mas em linhas gerais, a maioria de nós passamos
por um processo de perturbação no momento da reencarnação muito maior do que iremos passar quando deixarmos este corpo físico. E aí eles dizem, na morte, o espírito sai da escravidão ou sai da prisão. No nascimento, o espírito está entrando neste processo de escravidão ou neste processo de prisão. Então, assim, a resposta, conforme havíamos dito, é uma resposta bem sucinta, mas ao mesmo tempo muito clara. Então, o processo de reencarnação, ou no processo de reencarnação, em linhas gerais, a maioria absoluta dos espíritos passam por um período de perturbação muito maior do que passamos e iremos passar tantas outras vezes no momento da desencarnação. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 339 para, na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 33, do volume número 7. Então, Miramês começa nos falando ou comentando esta questão 339, que tem como título Perturbação ao Reencarnar. Ele diz da seguinte maneira: o espírito, ao reencarnar, sofre realmente muito mais do que quando se desprende dos laços físicos. Quero aqui abrir um parêntese para, mais uma vez, abraçar fraternalmente os irmãos e as irmãs que aqui se encontram neste ambiente, abraçando a nossa irmã Eliane Quaresma, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, seus filhos do coração. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Então, assim, voltando às palavras de Miramês, conforme a espiritualidade superior respondeu a Kardec e a todos nós, que realmente a maioria de nós, na nossa condição evolutiva, que estamos muito mais próximos daquela linha ou do ponto de partida do que o de chegada, passamos por períodos de perturbação enorme ou enormes, muito mais do que quando desencarnarmos. Quando nós estamos na carne, nós nos encontramos presos e sofrendo as consequências da prisão. Há leis que nós devemos respeitar. Então, assim como os espíritos superiores responderam a Kardec acerca deste sofrimento, que quando estamos reencarnando, nós estamos vindo para a prisão, e quando desencarnamos, nós estamos deixando a prisão. Então aqui Miramês nos relembra e acrescenta: o corpo é uma verdadeira prisão. No entanto, Jesus veio ao mundo nos ensinar a todos como vivermos felizes nesta prisão, mesmo tomados e envolvidos nos fluidos do complexo fisiológico. Essa felicidade depende de cada criatura, do seu interesse pelos seus caminhos, intentando sempre conhecer a verdade.
Então Jesus veio à Terra para nos mostrar e nos mostrou que é possível iniciarmos aqui na Terra, onde nós nos encontramos, a construção deste edifício que conhecemos com o nome de felicidade. Nós sabemos que nós não estamos no paraíso, porque a Terra ainda não é o paraíso, mas um dia será aqui também o paraíso. Mas que é possível, na medida em que nós nos esforçarmos, sermos felizes, ou vivermos e vivenciarmos momentos mais ou menos longos de felicidade aqui na Terra. Então é por isto que aqui Miramês nos chama a atenção que essa felicidade depende de cada criatura, do seu interesse pelos seus caminhos, intentando sempre, ou seja, buscando sempre conhecer a verdade. Conforme Jesus nos fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme anotou João, o evangelista. Ao afrouxar os laços da carne, em preparo para sair dela, ou seja, no processo inverso, no processo de desencarnação, sofre o mesmo, pois está saindo da prisão do corpo. Se não compreende as leis de Deus, se desconhece o vigiai e orai de Jesus, ele pode continuar na prisão e por vezes mais dura, porque em espírito, logo que passamos, ou logo que pensamos, já estamos concretizando o pensamento. Então aqui Miramês nos chama a atenção sobre esta necessidade desta busca constante pelo conhecimento da verdade, porque quanto mais ampliarmos esta visão de futuro, esta visão acerca de felicidade ou acerca de verdade, menos sofreremos, tanto no processo reencarnatório, quanto no processo desencarnatório. Porque existem espíritos altamente evoluídos, conforme nos esclarece o mentor Alexandre, conforme havíamos citado anteriormente, na obra Missionários da Luz, no capítulo de número 13, que existem espíritos evoluídos que, quando retornam para uma missão aqui na Terra, eles quase que dispensam, ou até mesmo dispensam, o auxílio dos benfeitores espirituais para se ligarem mais uma vez, ou se religarem mais uma vez a um instrumento físico. E também no processo de desencarnação, que eles mesmos desatam os nós, simbolicamente falando. Conforme nós encontramos na biografia de Francisco de Assis, através deste mesmo espírito Miramês, que naquela época, quando Francisco de Assis esteve aqui na Terra, Miramês esteve com ele, conforme os relatos do próprio Miramês. Ele fazia parte daqueles primeiros franciscanos que estiveram com Francisco de Assis, na cidade de Assis, na Itália, trabalhando juntos. Então, Francisco de Assis, tanto no processo de reencarnação quanto de desencarnação, ele dispensou o auxílio, ele mesmo realizou este processo de se ligar ao novo corpo físico que lhe serviria no futuro e na desencarnação, ao retornar para o mundo espiritual. E aí Miramês segue dizendo que a justiça é um estado apolíneo,
no reino do amor. Deus já fez tudo em nosso favor. Basta fazermos a nossa parte, como sendo conquistada para se transformar em ambiente de luz pelas nossas mãos. Mesmo Deus, sendo tudo, operando em tudo, Ele, o Ser Supremo, deseja que façamos algo para brilhar em nós a operosidade no serviço do bem comum. Então aqui, conforme Miramês nos lembra, Deus já fez tudo e continua fazendo, mesmo sendo tudo, operando em tudo, mas Deus reservou e continua a reservar uma parte que é de nossa responsabilidade fazermos para que possamos brilhar, ou para que se possa brilhar em nós a operosidade no bem. Quando a alma aprende e sente-se bem buscando as nuances do amor, ela se mostra em estado deslumbrante, onde quer que seja, de sorte a beneficiar a muitos que andam com ela em caminho. O espírito mediano, ao passar pela porta estreita da reencarnação, mais uma vez Miramês usa o termo porta estreita para a reencarnação. Ele já fez o uso dessa terminologia em outras oportunidades, em questões anteriores que estudamos acerca deste assunto, a reencarnação. Então ele diz que o espírito mediano, ao passar pela porta estreita da reencarnação, sofre muito mais do que ao desencarnar. Quando chega à carne, ou seja, quando se liga a um novo instrumento físico, fica em estado de esquecimento, sofrendo as intempéries conjugadas ao espaço em que milita, enfrentando as heranças de todas as sortes e as influências dos caminhos que se encontra percorrendo. Devemos meditar nos primeiros seguidores de Jesus. Eles se encontravam presos à carne e se libertaram mesmo dentro dela. Então aqui ele nos lembra acerca daqueles primeiros seguidores de Jesus, os seus discípulos, que mesmo estando presos a um corpo físico, e ainda no corpo físico, eles se libertaram desta prisão, entravam nos circos romanos de opressões e de morte, cantando com grande alegria, aquele falando daqueles primeiros mártires do cristianismo, cantando com grande alegria por terem sido chamados e escolhidos para se entregarem às feras em nome daquele que é a vida. Centenas, milhares de espíritos de escol, ou seja, de espíritos altamente evoluídos, altamente iluminados no mundo maior, pediam a Deus para voltarem à carne e ajudarem o mestre dos mestres a dar testemunhos sobre as verdades anunciadas. E o Senhor permitiu a muitos em toda a terra. Então aqui Miramês nos lembra e nos esclarece que muitos e muitos, ele fala em centenas, milhares de espíritos que estiveram aqui no corpo físico e que foram sacrificados
devido à ignorância humana, que viraram repastos de feras enjauladas, com fome, por dias e dias, que eram espíritos altamente evoluídos, que pediram permissão de Jesus para voltarem à Terra naquele período, para testemunharem a verdade, testemunharem os ensinamentos de Jesus, embora muitos não tivessem tido a oportunidade de verem pessoalmente o Senhor anunciando a verdade. Eles estavam com o Cristo de Deus a vibrar no coração, pois para o espírito livre da ignorância, as distâncias não existem. Então aqui ele também nos esclarece que muitos daqueles espíritos altamente elevados, que seriam sacrificados nos circos romanos, não tiveram a oportunidade de avistarem ou de estarem pessoalmente com Jesus. Mas o Cristo de Deus estava a vibrar em seus corações. Submetiam-se a toda ordem de sofrimentos sem se torturarem intimamente. Ao contrário, sentiam-se felizes na felicidade dos anjos. Então, os perseguidores dos cristãos naquela época, eles ficavam, digamos assim, mais revoltados ainda com aquelas pessoas ao irem ao sacrifício felizes, cantando hosanas ao Senhor e agradecendo por terem sido escolhidas para o sacrifício. Então eles não entendiam, e até hoje boa parte de nós ainda não entendemos o tamanho da coragem, o tamanho da fé daquelas criaturas. Mas Miramês aqui nos esclarece quais espíritos animavam aqueles corpos. Eles sabiam perfeitamente que o que estava sendo sacrificado ali, ou estavam sendo sacrificados, eram apenas corpos, que eles continuariam vivos mais do que nunca, que estariam sendo libertos da prisão do corpo físico. E aí Miramês segue dizendo que estes muitos missionários vieram antes de Jesus e depois dele. E alguns deles estão retornando ao mundo nesta época chamada fim dos tempos, e que nos propomos a dizer fim dos tempos maus. Então aqui Miramês classifica o fim dos tempos como sendo um momento de transformação para o bem, o fim dos tempos maus. Então, se vieram espíritos altamente evoluídos antes de Jesus, juntos de Jesus e após Jesus, logo após, para darem continuidade ao trabalho de semeadura, testemunharem os ensinamentos, testemunharem a fé, testemunharem a verdade, eles continuam voltando na atualidade para nos auxiliar neste processo de transição, neste processo de fim dos tempos maus. O sofrimento do espírito na carne é mais longo, por trazer na sua consciência firmes compromissos de limpar o passado tortuoso. Se um espírito
vem com um programa para o bem coletivo, traz igualmente as marcas do Cristo no coração e nos caminhos, de modo a dar exemplos de serenidade para quem observa e o acompanha. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira, e aí, aqui transcreve Miramês este versículo 29 do capítulo 1 de Paulo, a carta de Paulo aos irmãos de Filipe, ou aos filipenses. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo, e não apenas, e não somente crer nele. Atentemos a estas palavras, nos convida Miramês para ficarmos atentos a estas palavras do apóstolo Paulo, a graça de padecermos por Cristo. A graça de padecermos por Cristo. E aí, Miramês encerra dizendo: os sofrimentos da reencarnação e da desencarnação é graça que recebemos, e todas as lutas que travamos na carne é graça dos céus em favor de nós mesmos. A luta pelo bem comum é, pois, o nosso ideal para que possamos no futuro amar por amor. Então assim Miramês encerra os comentários a esta questão 339, nos falando acerca da luta pelo bem comum, que é, pois, o nosso ideal para que possamos no futuro amar simplesmente por amar, ou seja, amar por amor. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. E no nosso próximo encontro, estudaremos a questão de número 340, que trata acerca do momento decisivo da reencarnação. Até breve, meus irmãos e irmãs, que o Cristo de Deus continue a nos envolver e a nos amparar para que possamos seguir adiante neste processo de conhecimento da verdade. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.